Deus seja louvado, irmãos. Abrindo para o culto. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Então, amados, nós vamos ler aqui com a ajuda de Deus, Mateus, capítulo 8. Aqui a palavra fala sobre o leproso, né? Purificado, nessa união que nós estamos aqui. E vamos ler com a ajuda de Deus e guia do Espírito Santo, para que nós tenhamos essa fé, porque quando nós lemos a palavra de Deus, ela cria fé em nossos corações. E aqui diz assim: descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta a Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado já jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou um homem sob autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E o meu criado faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Até aqui, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Irmandade. Nós aqui, nós estamos com uma missão de dobrarmos nossos joelhos para apresentar a necessidade que há entre nós para o nosso Deus. E por esta palavra, nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ele estava descendo do monte, ali depois do sermão que ele deu, e quando ele estava descendo, estava também uma grande multidão seguindo o Senhor Jesus, junto com os discípulos, descia com Cristo. E naquele momento, um leproso, um judeu leproso, ele estava subindo a montanha, e quando ele viu o Senhor Jesus, ele ajoelhou-se e adorou o Senhor. E ele falou assim: Senhor, se queres, pode me tornar limpo. Então ele conheceu Jesus Cristo, a divindade do Filho de Deus, que Jesus Cristo tem o poder de libertá-lo, e ele fez essa pergunta: se tu queres, tu pode me tornar limpo. Então ele tinha toda a certeza no coração dele que a vontade do Senhor ele estaria limpo. E o Senhor Jesus estendeu a mão e tocou, dizendo: quero ser limpo, e logo ficou purificado da lepra. Irmãos, pela lei dos judeus, jamais uma pessoa poderia tocar num leproso, de forma alguma, pois também era considerado como imundo, contaminado. Mas o Senhor Jesus, irmão, ele é a pureza, ele é o Filho de Deus, tudo que ele toca purifica. E que nesta tarde o Senhor possa tocar por essa santa palavra, mais uma vez em nossos corações, em nossa vida, e que haja purificação em todos os nossos corações, que sejamos limpos de toda maldade. Aqui o homem era a lepra, o problema dele é que a enfermidade era a lepra.
Mas tem muito problema em nós, irmãos, que às vezes é o próprio coração. Glória ao nome do Senhor Jesus, amém. É o próprio coração. Às vezes nós estamos com o coração doente, enfermo, falta de fé, e precisamos tocar no Senhor. Aliás, tem momento que Ele que tem que tocar em nós. E neste momento, irmãos, nós vemos aqui que o Senhor tocou, e o Senhor, Ele pode tocar, mesmo que os judeus não aceitassem porque era proibido por causa da lei, mas Jesus Cristo, Ele é a graça, Ele tem poder de perdoar pecados, Ele tem poder também de libertar. Veja, nós temos aqui muitos pedidos de orações de todo tipo de qualidade das necessidades de cada ovelhinha do Senhor Jesus. E Ele pode curar todos, Ele pode libertar todos. Para isso nós estamos aqui, porque confiamos no Senhor. Sabemos que quando abrimos essa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ele já faz parte, Ele está aqui entre nós. Agora, irmãos, nós temos que ser humildes, porque quando nós dobramos o joelho, nós temos que dobrar o joelho com fé. Fazer igual esse judeu, ele ajoelhou-se e ele adorou. Então, irmão, nós estamos aqui para adorar a Deus. Estamos aqui para adorar o Senhor Jesus. E que cada um de vocês esteja com seus corações preparado para o Senhor. Abre ele e diga: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Faça de mim o que lhe apraz, segundo a tua vontade. E qual é a vontade do Senhor? A vontade do Senhor é que nós fazemos a vontade do Pai, do nosso Pai Celestial. Então, nesta tarde, irmãos, glória a Deus, se alguém entre nós que está aqui presente, também está lá na plataforma do YouTube, com alguma aflição, alguma tristeza, angústia, eis aqui o momento que nós podemos falar com Deus e podemos pedir: Senhor, toca em mim, Senhor, toca em mim. Irmãos, quando no tocar do Senhor sai virtude, no falar do nosso Senhor Jesus também sai virtude. E que nesta tarde haja virtude para todos nós, através do poder do Senhor Jesus em cada um que está aqui nesta tarde. E assim, o Senhor Jesus disse que tocava, e tocou nele. Glória ao nome do Senhor Jesus. E, irmãos, e qual é? Ainda que este judeu falou: Senhor, se tu queres, Jesus disse: eu quero. Irmãos, você acha que o Senhor quer nós doentes? O Senhor quer nós enfermos? De jeito nenhum. Ele quer que nós sejamos limpos, livres, porque cada um de vocês foram comprados por um bom preço pelo sangue do Senhor Jesus. E pertence a Deus o vosso corpo, a vossa alma, o vosso espírito. E nesta tarde, então, nós vamos buscar o Senhor com fé, buscar com todo o nosso coração, e estamos aí com as necessidades. E aqui, ele ficou limpo na hora. Todo mundo viu, irmão. Todo mundo viu a transformação no corpo desse judeu, desse leproso. O que era impuro ficou puro. Bem-aventurados sois vós que andam com Jesus Cristo, porque sempre andarão na pureza. Porque quem anda com Cristo está andando debaixo da sua poderosa mão, e ele é poderoso para limpar-nos, inclusive pela tua própria palavra, porque a palavra de Deus para nós, irmãos, é uma lâmpada que ilumina os nossos caminhos, não é verdade? E aqui o Senhor, então, ordenou a ele que não contasse a ninguém, mas que ele fosse até o sacerdote, mostrasse e apresentasse também uma oferta. Isso aqui estava cumprindo ainda a lei de Moisés, conforme a lei de Moisés, né? E depois Cristo vem com a graça dele após a sua morte. Depois o Senhor Jesus ele já curou o leproso, o que era triste ficou feliz, o que estava sem esperança encontrou a esperança bem na tua frente, e a reação dele foi ajoelhar diante do Senhor. E ele recebeu o milagre do Senhor. E depois Jesus, ele acabou de descer aquela montanha, entrou na cidade lá de Cafarnaum, e um centurião, esse centurião era romano, irmão, e ele tinha também debaixo das suas mãos 100 soldados, ou mais um pouco. E esse centurião foi ao encontro do Senhor Jesus e rogava: queridos irmãos, vocês acham
centurião romano, por que que ele foi ao encontro de Jesus? Por que que ele, sendo romano, servindo a César, iria encontrar Jesus? Para um romano não tem sentido, mas, amados, este romano, por eles também, Roma ter dominado Israel, eles também viram a cultura de Israel, conheceram o Deus que Israel servia. E esse romano aqui, esse centurião, ele creu no Deus de Israel. Por isso que ele creu em Jesus, porque Jesus fazia obras e milagres. Provavelmente esse centurião tinha conhecimento também das escrituras do Antigo Testamento em relação à profecia de Jesus. E ele foi ao encontro do Senhor Jesus, porque, irmãos, para um homem rico, um homem que tem soldados às suas ordens, ele largou tudo, ele largou a sua casa e foi ao encontro do nosso Senhor Jesus para dizer que na casa dele tinha um criado, não era nem a família dele, irmão, não era filha, filho, esposa, era um escravo, um criado. Só que ele amava muito esse criado. Era como se fosse irmão dele, porque era uma confiança. Para você ver, irmãos, que ele largou tudo para pedir ao Senhor Jesus que curasse esse criado. E quando o Senhor disse, né? Quando ele disse para o Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado, então a situação dele era grave. Jesus foi pronto para dizer, eu lhe darei saúde. Eu irei para onde? Para sua casa e darei saúde. Só que o romano, como foi dito aqui, ele tinha conhecimento nas escrituras, ele respondeu para o Senhor Jesus, Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Irmãos, por que que um homem centurião, rico, sua casa muito boa, com certeza mais criados, por que que o Senhor Jesus não poderia entrar na casa dele? Por que que ele se sentiu indigno de receber o Senhor Jesus? Porque, irmãos, ele, como dito, ele conhecia a cultura de Israel e os judeus não entravam na casa de gentios, porque era uma abominação para eles. Então, os judeus não entravam na casa dos gentios. E este homem foi tão humilde que ele respeitou o Antigo Testamento e não permitiu que Jesus entrasse na casa dele por causa da indignidade dele. Por ele se humilhou que ele era indigno. Mas, irmãos, ele falou, Senhor, eu também sou um homem de autoridade. Aí ele mostrou para o nosso Salvador Jesus que ele também tinha reconhecido Cristo como autoridade, que os espíritos, que as enfermidades, tudo obedece à ordem do nosso amado Salvador Jesus Cristo, o teu Criador, o teu Salvador. E ele disse, eu também tenho soldados à minha ordem. E eu digo para esse, vai, ele vai, o outro vem, ele vem. Digo para o criado, faz isso, ele faz. Então, Senhor, fala uma palavra tua, meu criado vai sarar. Irmãos, o Senhor Jesus se maravilhou com isso. O Senhor Jesus viu a humildade de um homem de posição alta. E o Senhor Jesus se maravilhou de tal forma que ele disse assim para toda a multidão que estava acompanhando ele e os discípulos juntos. E ele disse que nem mesmo Israel, que é o centro ali, aqui o Senhor está entregando o evangelho, não tinha tanta fé como um romano, como este homem tem fé. E o Senhor Jesus disse para eles, antes disso, o Senhor falou assim, que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e também sentar-se-ão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó, lá no reino dos céus. E os próprios filhos do reino serão lançados para fora, para as trevas exteriores, e haverá ali pranto e ranger de dente. O que Jesus quis dizer com isso, amados? O Senhor Jesus disse que muitos virão do Oriente e Ocidente. Isso já ocorre hoje. Somos nós gentios, né, na época, que agora somos filhos de Deus.
E nós cremos no Evangelho de Jesus Cristo, vocês também creem no Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. E aqui todos nós estamos vindo para sentarmos um dia lá no reino, porque um dia nós vamos estar na mesa com o Senhor, porque o próprio Senhor Jesus disse que ele não, no dia da Santa Ceia, disse que não beberia mais daquele vinho até o dia que estará no reino. Estaremos todos juntos à mesa, e nós vamos estar nessa mesa gloriosa. Você vai estar lá, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo, irmão, você vai estar lá. Tenha fé, tenha confiança, não larga do Senhor, não larga de Cristo por nada. Ele estendeu a tua mão por você e você pega nas mãos do Senhor. Nada desse mundo vem atrapalhar a vossa vida. Assim como a enfermidade desse homem aqui, que era um servo desse centurião, não atrapalhou, porque ele foi no lugar certo e buscou o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus deixou muito claro. Então, irmãos, aquele centurião alcançou a misericórdia de Deus e do Senhor Jesus, e os judeus não aceitaram Cristo como Salvador, e eles também foram condenados, porque aqueles que não aceitam Jesus como Salvador são condenados, perde a vida eterna. Então, o Senhor Jesus disse para o centurião: vai, e como creste te seja feito. Naquela mesma hora o seu criado foi sarado. Ele sarou. Irmãos, agora somos nós que estamos aqui. Irmãs, veja bem, meus amados. Vocês viram quanta necessidade nós estamos aqui? Viu aqui quantos nomes que estão com problema de depressão, de angústia, autista, quantos que estão sofrendo, nossas irmãs com a idade mais avançada, nossos irmãos mais idosos, que o coração já começa a amolecer mais, fica mais frágil, o corpo vai perdendo um pouco da sua movimentação, mas o Espírito Santo de Deus vai te renovar cada dia mais, porque a palavra vai te dar força para você saltar para a vida eterna, para estar na glória do Senhor. E nesta tarde, irmãos, se nós fizermos conforme está aqui a palavra de Deus, a mesma fé que teve aquele leproso, dizendo: Senhor, se tu queres, tu pode me deixar limpo, e o Senhor disse que quer. E o Senhor tocou nele e ele foi limpo. Aqui o centurião fala para o Senhor que uma palavra dele muda todas as coisas. O seu criado fala: vai sarar. Irmãos, e agora estamos nós aqui, em nome de Jesus Cristo. Cada um olha para vocês, a fé que está no coração de vocês. Não duvidem de nada. Não duvide de nada. Ai, mas será que Deus vai fazer isso mesmo por mim? Irmã, a dúvida, ela impede operar a operação de Deus, porque é incrédulo. Jesus, ele não trabalha com os incrédulos. Vocês viram, nós temos exemplos aqui na palavra. Quando ele voltou, glória ao nome do Senhor Jesus, da tentação dos 40 dias, que ele expulsou Satanás da vida dele, que ele voltou do deserto, a primeira cidade que ele foi anunciar foi a cidade dele, Nazaré. Quando ele foi falar do reino de Deus, aqueles homens incrédulos falaram: mas quem é esse homem? Esse homem aqui é filho de José, não é filho de José? Não é filho de Maria? As suas irmãs estão aqui, olha os seus irmãos aqui, José, Tiago, está aqui, Judas. Irmãos, quando ele mostrou essa incredulidade, Jesus não fez uma obra lá, não curou enfermo, não libertou, não expulsou o demônio, ele saiu de lá e foi para Galileia. Irmãos, agora nós estamos aqui. Que nesta tarde, cada um de vocês abre o coração, dilata aí em nome de Jesus e diz: Senhor, eu estou aqui, eu creio, tudo que o Senhor vai fazer, Senhor. O Senhor é poderoso, sim, Senhor. Eu tenho esse problema, preciso da sua ajuda. Senhor, toca no meu coração, toca na minha alma, estou com um problema, tenho essas crianças com um problema. Irmãos, vocês creem que é lógico, diante desta palavra, querendo Deus agora, todos podem ser libertos de uma hora para outra, irmãos? Todos podem ser feita uma grande obra, mas isso vai depender também. Nós estamos orando por eles, mas os pais deles, os parentes deles, também têm que orientar eles, para que eles também tenham esta fé e crer que com toda certeza, irmão, não está escrito aqui,
Mas para o centurião ir atrás do Senhor Jesus, ele avisou o seu criado lá. Falou, não, tem um Senhor aí chamado Jesus Cristo, eu vou atrás dele por você, eu vou lá falar com ele. Porque aquele outro estava jazendo em dores, violentamente atormentado, estava paralítico, não tinha como ir, senão ele levava aquele homem junto com ele. Então houve uma conversa entre eles, e diante desta santa bendita palavra, papai, mamãe, todos que têm essas crianças, todos que estão aqui apresentando a causa, falem para eles, mostrem para eles, fala de Jesus para ele, para que o coração deles também possa criar uma fé gloriosa e, além da tua oração, a dele, Deus fazer uma grande obra também. Porque eles sendo libertados no conhecimento, eles vão dar glória a Deus. Porque se eles forem libertados sem o conhecimento, eles não vão dar valor. Então, cada um de vocês diga, olha, estamos em oração por vocês. E que vocês também venham junto conosco e vamos orar. E aqueles que estão com mais dificuldade, fica aí no seu quarto, na sua situação, mas lembra que nós estamos orando, mas dobra o teu joelho, glória ao nome do Senhor. Assim foi nesse homem paralítico, ele não podia ir, mas ele tinha ciência que o seu Senhor foi, o centurião foi atrás do Senhor Jesus. E o centurião voltou vazio, irmãos? Ele voltou vazio? E vocês crêem que nós vamos voltar vazio? De maneira nenhuma. Se o centurião voltou com uma libertação. Queira ao Senhor que eu, segundo a vontade do Pai Celeste e de seu Filho Jesus Cristo, com a fé que nós temos aqui, possa tocar lá na orla do Senhor Jesus e no sentimento do Senhor, e ele abrir as suas mãos e dizer, eu quero, e ele tocar nos corações, tocar nas almas, e as almas ser libertas em nome do Senhor Jesus. O nosso Deus, ele é poderoso para tudo isso. Então, irmãos, neste momento, nós estamos aqui convidados por Cristo para participar do reino celestial. E aqui está esse conselho da palavra, que vocês sejam cheios, em nome de Jesus Cristo, da virtude do Pai Celestial, da virtude de Jesus Cristo e o selo do teu Espírito, que você já está selada e selado, possa ser visível e manifestado, e os anjos do céu conhecerão quem são os de Deus, os que estão selados pelo Espírito de Deus, e que andamos nesta fé sem duvidar de nada, porque Deus é poderoso para fazer uma grande obra, não só uma restauração material, uma restauração no corpo, mas pode restaurar a alma, pode devolver a fé que foi perdida, o Senhor pode restaurar um coração quebrantado, aquele que não tem mais força, está fraco, seja material, ou seja fisicamente, ou seja espiritual, seja o que for, pois o nosso Pai, ele é o Pai das almas. Ele é o Pai de todos nós que estamos aqui. Então, aqui está o conselho da palavra, que Deus guarde todos vocês, que estejam firmes na presença do Senhor, e nós vamos buscar a oração ao Senhor, e nós vamos fazer exatamente como foi, glória ao nome do Senhor Jesus, esse leproso que creu, e ele foi ao encontro de Jesus Cristo, como também o centurião creu, foi ao encontro do Senhor Jesus, os dois tiveram a libertação, o leproso para si e o centurião para o seu escravo, o seu criado, e nós aqui para os nossos filhos, nossos queridos, a nossa irmandade, e vamos dobrar o joelho com fé ao Senhor, e que sejamos também prontos para buscar e orar ao Senhor, que haja nos corações aberto para dizer, Senhor, estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Cumpre em mim segundo a tua vontade, que seja feito. E ele fala, eu quero, porque eu quero manifestar a minha glória, quero manifestar o meu poder nos vossos corpos mortais também. Assim é a palavra de Deus, irmãos, que Deus nos revela nesta tarde. Deus seja louvado, irmãos. Amém. 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 Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Toda a glória seja ao Senhor. Irmãos, agora nós vamos